Eu vou mostrar para você como eu faria o design de um post para Nubank. Eu tô aqui de roxo, esse fundo tá roxo, mas não é uma publicidade, nada a ver, é só pra gente, né, deixar ambientalizado esse vídeo porque vai ter muito roxo nessa arte. Então vamos lá para a tela do computador. A coisa que eu vou fazer é entender como é a identidade visual da Nubank. Isso é muito importante porque você tem que saber como é a identidade visual do seu cliente. Mesmo sendo um processo fictício, a gente tem que tratar a Nubank, né, com a sua identidade visual, criando, né, do formato que era para ser. Se isso aqui vai ser usado para portfólio, algo do tipo, isso daqui vai contar muito, beleza? O que eu noto olhando o Instagram aqui da Nubank, eles gostam de usar muitas pessoas. Eles gostam de colocar pessoas nas artes deles. Como eles são um banco, né, uma instituição financeira, eles têm que se conectar obrigatoriamente com pessoas. Então, tem que colocar pessoas, né, nas suas artes. A maioria das artes que eles têm aqui no Instagram, ou seja, aqui também no Google mesmo, porque eu pesquisei, a gente vê bastante, né, isso das pessoas aqui estarem juntos nas artes. Isso é um ponto bem forte. E, claro, o roxo que eles usam bastante. Eu tenho esse aplicativo aqui, se vocês quiserem, eu indico muito para vocês, que é o PuriRef, que é um aplicativo muito legal, tá? Tá aqui, ó, escrito o nomezinho dele, PuriRef. Vocês podem baixar ele. Ele é muito legal para você salvar referência. Então você vai salvando várias aqui, dando um Ctrl+C, mas digamos que eu quero essa referência aqui, por exemplo, tá? Dou um Ctrl+C aqui, ó, ou um botão de jeito de copiar, venho aqui, dou um Ctrl+V e já tá aqui colado, tá? Isso é bem legal, porque você pode dar um zoom aqui e ver como tá a imagem, tá? Isso daqui para você salvar cores, referências que você gostou, para você criar aquele post e ser muito mais rápido. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma copy que eu vou usar, né, nenhuma mensagem que o cliente queira passar, a gente vai usar o ChatGPT aqui para criar essa copy, tá? Então, se você quiser copiar, né, esse prompt que eu vou criar aqui, ele funciona muito bem para você criar uma copy, para você poder produzir um projeto de design. Então aqui para o ChatGPT você vai falar o seguinte: crie uma copy para um projeto de design. A empresa será a Nubank. Claro, ele sabe que é a Nubank, mas a gente vai explicar. Coloquei aqui instituição financeira, banco. Crie uma cópia para um projeto fictício. Eu vou colocar aqui fictício de design. A empresa será a Nubank, instituição financeira, banco. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquelas imagens que a gente pôs de referência e vou colocar aqui, ó. Vou copiar essa também. Vou vir aqui e copiar essa também. Vamos copiar todas essas imagens aqui, a Ctrl+C. Isso que é legal, como eu falei, de usar esse aplicativo aqui. Você pode usar, claro, no Google mesmo e copiar também diretamente, tá? E coloquei aqui, ó, enviei algumas referências de criativos já feitos pela empresa. Ó, aqui ele até criou uma coisa bem legal. Ele criou uma copy baseada em design. É legal, isso daqui basicamente seria uma arte focada para o nicho de design. Digamos que a Nubank esteja anunciando um criativo, né, que vai aparecer só para designers e pessoas que usam Photoshop, Illustrator, Canva, essas coisas. Bom, aqui seria basicamente a headline, né, a parte que mais chama atenção. Aqui a gente também tem uma segunda headline, se a gente quiser usar, né, e, né, as informações continuando aqui, beleza? Então vamos fazer alguma coisa aqui em cima disso. Aqui no Photoshop a gente vai desenvolver agora com o tamanho correto que está sendo agora, no caso, 1080 de largura por 1350 de altura. É a altura padrão agora do Instagram. Se você está trabalhando desde 2025 com design, a gente sabe que agora o Instagram mudou, né? E o tamanho padrão não é mais 1080 por 1080, é 1080 por 1350, que é aquele postzinho retangular. Antigamente era uma versão diferente, mas agora se tornou a versão padronizada. Fica aqui em criar. Vamos trazer aqui uma das imagens só para a gente conseguir copiar as cores, tá? Então vamos diminuir aqui a imagem, deixar ali cantinho aqui. A gente vai criar basicamente nesse mesmo formato de cor, que é esse rosinha mais claro, que é um rosa que também faz parte da identidade visual da Nubank. Ele usa algumas tonalidades de rosa, a gente consegue ver muito bem nessa arte aqui mesmo. Que é um rosa mais escuro, que é o rosa padrão deles, um rosa mais claro, né, e um rosa mais clarinho ainda, tá? Então são três rosas aí que a gente tem disponíveis para poder usar, né, que são complementares um ao outro, tá? E o preto que eles usam bastante também, beleza? Vamos colocar então essa cor aqui já de fundo aqui no Photoshop, numa camada nova, né? Deixa eu deixar aqui, vamos deletar as outras camadas por enquanto. Eu vou usar dois bancos de imagens aqui, se vocês quiserem estar acessando é o Pixabay e o Unsplash, eu acho que são os bancos muito bons aqui para você estar usando nas suas artes. E aqui a gente vai estar pesquisando, né, algo relacionado ao design, né? Porque a arte em si é relacionada ao design. Eu poderia colocar minha foto aqui mesmo, né? Mas vamos colocar outra coisa diferente para ficar uma aplicação mais geral. Bom, procurando várias imagens, eu achei essa daqui. Eu achei que ela ficou muito boa, porque ela tem um ponto, que ela tem muita qualidade a imagem. E também já tá com o notebook na mão, então acho que funciona muito bem, tá? Tem outras várias aqui que você pode testar, mas essa aqui eu achei muito boa, tá? Baixei e vou jogar ela aqui diretamente pro Photoshop e vamos começar a tratar essa imagem, tá?
Nesse caso aqui, é uma imagem que, como eu falei, ela tem muita qualidade, então é excelente para esse projeto, beleza? Ela vai estar mais ou menos aqui embaixo da arte, então eu vou estar recortando essa parte aqui de cima. Até uma opção muito legal para você, se vocês quiserem testar, vamos aumentar bastante o tamanho dessa foto aqui, vocês vão entender por que ainda, tá? Eu vou deixar ela ocupando 100% da arte aqui, tá? Mais ou menos assim. E a gente vai salvar essa imagem como PNG, pode ser sem título mesmo, tá? E a gente vai usar um aplicativo chamado PhotoRoom para remover o fundo dela, tá? Então, um removedor de imagens PhotoRoom, tá? Você coloca no Google e você simplesmente arrasta aqui a imagem. Ó, aqui a remoção de fundo já funcionou muito bem, então vamos só confirmar que já é humano e baixar essa imagem em 1280 por 1280, beleza? Então ele já consegue manter a qualidade boa. Bom, a imagem, ó, foi bem recortada. Algumas coisas tem que dar uma tratada, mas é bem tranquilo, beleza? Fazer os tratamentos aqui. Vamos arrastar a imagem para onde eu queria deixar ela, que vai ser mais ou menos aqui mesmo, então nem vamos precisar recortar essa parte aqui de baixo. E a gente vai arrumar aqui o óculos, tá? Que foi um recorte que não foi bem feito. Então a gente vai selecionar aqui a ferramenta de caneta. Você muda o modo para demarcador, tá? E vem aqui demarcando essa área que você quer estar recortando, beleza? Eu acho a ferramenta de caneta muito boa porque você consegue estar marcando mais precisamente, tá? Então é uma opção boa para vocês também. Ó, terminando aqui a seleção. Selecionou tudo, a gente aperta Ctrl Enter ou botão direito criar seleção e dá um OK. Criou a seleção, a gente liga a máscara de recorte porque não estava ligada ainda, né? No caso, ligo invertida, seleciona a máscara, Ctrl I, tá? E pronto, a gente já removeu do óculos ali e deixou o recorte certinho como a gente queria. A gente pode ver se alguma coisa não foi bem recortada, deixa eu dar uma olhada aqui, analisar um pouquinho, mas eu acho que no geral ficou bem bom. Até uma recomendação boa dessa ferramenta é por causa do cabelo, ele recorta muito bem o cabelo, então, né, por isso que eu gosto bastante desse recorte automático. Bom, agora você vê uma coisa muito diferente, isso é muito importante você notar, tá? É que no caso, nas artes da Nubank, eles sempre focam em deixar as roupas que a pessoa está usando mais parecidas ali, né, com o design, né? No caso aqui, ó, por exemplo, esse casaco aqui provavelmente não era roxo, tá? Isso é certeza. Então ele era ou branco ou outra cor. Até dá para notar um pouco de algum erro aqui, não sei se essa arte é oficial do Nubank, mas dá para notar aqui bem de perto algumas partes que passaram um pouco para a pele aqui do tratamento de cor, tá? A gente consegue ver bastante isso daqui. Nessa daqui eu acho que não tanto, mas era um casaco, né, jeans, né? Ele tá um pouco mais puxado pro roxo, tá? Você consegue ver isso, né? O tratamento no corpo inteiro dele, né? Tem um pouco mais de roxo. Isso é bem legal, a gente tem que fazer isso, tá? Primeira coisa que eu faço, então, seleciona a imagem que você quer alterar. Aqui no caso, a gente vai querer alterar essa imagem e a parte do casaco. Dá um Ctrl U, clica nesse botãozinho aqui e clica na cor, né? No caso do moletom. Ele vai selecionar um espectro dessa cor, tá? A gente pode alterar, então, a cor para a cor que a gente quer aplicar, no caso um roxo ou um rosinha mais claro. Pode ver que está alterando um pouquinho demais outras coisas. No caso aqui, como o vermelho é muito perto da tonalidade da pele da pessoa aqui, a gente acaba pegando as duas ao mesmo tempo, tá? Então, selecionar apenas uma é difícil, né? Então, se você faz isso, às vezes você acaba pegando realmente as duas cores. Você pode diminuir o espectro aqui, pode ser que resolva, tá? Principalmente desse lado aqui, que é o lado da cor de pele mais clara. A gente pode tentar fazer isso, diminuir esse espectro e ver se ele não afeta. Ó, agora não afetou. Pode ver que a gente pode alterar a cor do moletom. Tá alterando um pouco o lábio, mas isso a gente resolve facilmente, tá? Então vou deixar aqui um roxo. Pode ser um roxo mais escuro assim, por exemplo, tá? Mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu vou entrar um pouco o espectro. Mais ou menos isso. Tá alterando algumas partes, então a gente dá um OK por enquanto. E agora, criou uma máscara de filtro inteligente. A gente seleciona essa máscara, dá um zoom aqui, pega a ferramenta de borracha, a ferramenta no caso de pincel, tá? Coloca na cor preta e a gente vai fazer apagar das áreas que a gente não quer ser feito. Você deixa aqui o fluxo e a opacidade no máximo e vai passando aqui das áreas que você não quer afetar, no caso o rosto, as partes aqui que estão sendo afetadas e que não eram para ser afetadas, né? Se a gente vê qualquer área que não é para ser afetada, você passa com o pincel. E ao contrário também funciona, tá? Se você quer afetar uma área, passa com o pincel na cor branca, beleza? E cor preta para apagar, né, as áreas ali, tá? Então cor branca e cor preta, beleza? Ó, aqui então a gente tá removendo toda essa parte do rosto aqui. Pronto, e assim a gente tem nossa imagem com o casaco roxo, tá? Que olha a diferença que faz, deixa muito mais conectado, né, com a arte, né, que é da Nubank normalmente, tá? Aqui eu vou fazer uma divisão, né, usando aqui uma ferramenta de retângulo. Vamos criar aqui uma camada nova e vai ser naquela cor mais escura, que é o preto. Eu acho que é o preto 100%. Vamos dar uma checada ali, mas deixa eu ficar aqui no preto por enquanto. Vai ser um preenchimento de cor sólida.
a cor preta. Deixa eu só ver se eles usam preto mesmo. Deixa eu colar aqui a imagem. É um preto 100%. Deixa eu colar aqui. A gente pode dar 2 cliques aqui no retângulo e clicar aqui para ver se a cor é preta mesmo, tá? É 000 direto, sem outra opção, tá? Então vamos jogar esse quadrado embaixo da pessoa aqui. A gente vai estar colocando ele mais ou menos aqui. Eu quero preencher certinho esses cantos aqui, ó, até o máximo do canto. E agora a gente vai aumentar esses cantos arredondados de cima, tá? Então você coloca aqui 200, por exemplo, para arredondar essa parte aqui de cima. Eu não quero que arredonde embaixo, então você desliga essa opção aqui, ó, que ele vai vincular todos os cantos. E você zera embaixo, tá? Ó, zerando embaixo, ele vai ficar só essa parte arredondada. Então a gente faz essa divisão, digamos, nessa parte aqui, beleza? Que eu acho que combina bem com o estilo de arte da Nubank. Ó, eu tava testando e eu acho que eu vou deixar o contrário. Eu vou deixar essa parte aqui virada pra cima, tá? Então eu vou dar um Ctrl T, né? Vou rotacionar aqui, tá? Eu vou deixar essa parte virada pra cima, eu acho que vai ficar melhor. Porque, no caso, como essa parte aqui dessa imagem é um pouco escura, já não quero deixar muito escuro, deixar muito dark a imagem em si. Uma coisa do Nubank que eles têm bastante, eu vou até fazer isso, é esses símbolos aqui, ó. São vários símbolos aleatórios, né, e tal, no redondo cortado no meio. Então vamos fazer alguns símbolos igual ao que eles trabalham ali, tá? Então, para isso, vou criar um novo projeto só para criar esses símbolos, tá? Vou criar aqui, vou dar um Ctrl V. Vou colocar essa imagem de base, vou deixar a opacidade bem mais baixa e vou bloqueá-la aqui no fundo, tá? Deixar uma cor branca de fundo para a gente conseguir ver melhor. Vou criar uma nova camada aqui em cima de todas. E aqui vou criar um redondo, tá? Um redondo que vai ser a nossa base. Ele vai ter o preenchimento na cor branca por enquanto mesmo. Vou deixar aqui, tá? Então a gente vai copiar esse redondo. Pode ver que são vários redondos, né? Então a gente tem vários redondos de várias formas. Então vou fazer as formas dele mesmo, tá? Então eu vou colocar um redondo aqui, por exemplo. Não precisa ser exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai pegar e cortar esse retângulo usando aqui um quadrado, tá? Que é o que eles fizeram ali também. A gente vai colocar esse quadrado aqui, bem na intersecção ali do redondo, né? Vou colocar bem certinho aqui, ó. Isso aqui para criar aquele símbolo, tá? Se você não viu ali embaixo, é esse símbolo aqui, tá vendo? Que é um redondinho comido aqui no meio. Para fazer isso é bem tranquilo. Pega um redondo, coloca aqui, coloca um quadrado em cima, posiciona bem certinho no centro aqui, pega as duas. Vem aqui nas ferramentas, pega aqui nas ferramentas de, pode ser o quadrado mesmo, o retângulo, botão direito e vem subtrair de forma frontal, tá? Olha, já subtrai e fica assim exatamente. Mesma coisa aqui no outro, tá? A gente vai fazendo esses efeitos aqui. Vou fazer bem rapidinho e já volto com vocês, tá? Pronto, temos essas formas aqui, baseado nessa imagem que a gente tinha aqui, tá? Então, eu só fiz algumas formas com redondos cortados em formas diferentes, né? Então, tem um redondo cortado no meio, tem um redondo cortado em duas partes, na metade, então um redondo completo. A gente só faz isso e basicamente só usa as cores aqui também, tá? Então, tem o roxo mais escuro, como a gente tinha falado, tem o roxo mais claro aqui, né? Que é esse branquinho, na verdade, que causa um bege. Tem esse outro aqui que é outra cor, tá? Então a gente pode estar usando esses degradês aqui, beleza? Tem até um roxo mais escurinho aqui. A gente pode estar usando isso para colocar também no nosso design, beleza? Vou colocá-la aqui na nossa arte, atrás da mulher aqui, tá? No caso. Na verdade, o que eu fiz foi mudar um pouco, tá? Eu coloquei realmente nessa parte aqui que estava aqui atrás, nessa intersecção aqui, que normalmente é usada, pelo que eu estava vendo, é usada bem certinho na intersecção entre o preto e a cor mais clara. Então eu fiz exatamente isso, tá? Coloquei ele aqui, né? E só deixei um pouco mais para baixo também essa cor preta, tá? Porque eu acho que ficou melhor nesse caso aqui. Se você for ver também, tem um design aplicado em cima disso, né? Que é um design com umas texturinhas, né? A gente também faz isso agora, beleza? Então, eu vou juntar todas essas camadas aqui, que são essas 3 camadas aqui desse efeito. Eu vou converter em um objeto inteligente. Coloquei aqui textura pontilhada, que é exatamente esse estilo aqui. Tem um nome certinho, mas agora eu acabei esquecendo qual é o nome desse estilo aqui, tá? Mas é a textura pontilhada, mesmo você já acaba achando vários estilos aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Copiá-la aqui, colocá-la aqui no Photoshop, dar um Ctrl T, diminuir um pouco de tamanho. E vou colocar ele de lado assim. E vou copiar também algumas vezes aqui, só para completar aqui atrás, tá? Então, mais ou menos isso daqui mesmo. Vou juntar essas duas camadas, Ctrl E. Botão direito, criar máscara de corte, para aplicar em cima apenas aqui nossos ícones e mudar o modo de mesclagem. Nesse caso, eu vou colocar o subtrair e vou diminuir um pouco desse efeito, tá? Para não ficar tão forte. Eu crio uma máscara aqui também, tá? E vou remover um pouquinho do efeito em algumas áreas que eu não queira, tá? Para não ficar tão forte o efeito em algumas áreas, mas em outros eu quero que fique mais forte. Já vou aproveitar aqui, pegar aqui a logo da Nubank e já colocar também na arte. Vou colocar aqui em cima, pode ser no cantinho por enquanto, depois a gente vai ver se a gente vai manter ali. Outra coisa também é muito importante nessa foto aqui, que ela tá pouco saturada. A gente consegue ver que as fotos que eles usam bastante, eles saturam bastante ela. Isso é uma coisa muito importante. E aqui a gente tem uma foto bem pouco saturada, então vamos saturar ela
seleciona aqui a imagem que a gente quer saturar, no caso, a imagem da pessoa aqui. Vem aqui em filtro e filtro do Camera Raw, tá? Aqui a gente vai estar tratando essa imagem em si. Então, principalmente, adicionar um pouco de temperatura na imagem. Vamos adicionar exposição e contraste, beleza? Para ficar mais evidente ainda mais essas cores, tá? Aqui tá com esses detalhes aqui, mas não tem problema, tá? Porque a gente criou lá a correção dessas cores dentro ali da camada mesmo, beleza? Aumenta um pouco a saturação, mais ainda. Trata aqui um pouco dos brancos e pretos da imagem. E as sombras também. Aqui agora, na parte de misturador de cores, tá? Você vai vir aqui na matiz, para mexer só apenas nas matizes das imagens. Vai pegar aqui os laranjas e amarelos e a gente vai trazer um pouco mais pro vermelho, para deixar a pele um pouco mais vermelha, tá? Vermelha e arrosado, talvez, tá? Então, assim, eu acho que já vai ficar muito bom. Dá um ok e vamos ver como fica na imagem em si. Vai dar uma bugada aqui, porque a gente tá com o filtro aqui, tá? E o filtro inteligente, ele tá agindo pelas duas opções. No caso, tanto o Camera Raw como a matiz de saturação. Para resolver isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai duplicar essa imagem, tá? E na imagem de cima, a gente vai selecionar aqui a máscara, dar um Ctrl A, Delete, tá? Para deletar aqui a aplicação. Vai voltar os errinhos que estavam aqui antes, mas não tem problema, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desligar aqui a matiz de saturação dessa imagem, vai voltar, no caso, o moletom a ser da cor que não era, né? Mas, no caso, agora a gente vai selecionar a máscara de cima, tá? Que faz apagar a imagem, pegar aqui a ferramenta de pincel e vai apagar aqui das áreas do moletom, tá? Fazendo voltar o moletom à cor que era antes. Então aqui a gente só passa rapidinho, é bem facinho de fazer, com a mão, mas a gente faz rapidinho aqui, ó. Pronto, rapidinho a gente alterou aqui o moletom novamente para rosa e separou a camada da cabeça, né? No caso, a gente for ver a cabeça e o moletom, né? No caso, estão separados aqui, beleza? Outra coisa também que eu vejo bastante nessa arte do Nubank, principalmente nessas duas aqui, é a aplicação de um pouco de roxo e rosa em cima das fotos, tá? Então, para fazer isso, a gente vai selecionar aqui as duas imagens, né? Que são as imagens da mulher aqui. Vai criar uma pasta para elas, tá? Para elas ficarem juntas. Criar aqui uma camada de cor sólida. Aqui a gente define uma cor mais ou menos roxa e rosa, tá? Dá um ok. Botão direito criar máscara de corte para vincular nessa pasta que a gente criou, tá? A pasta é para isso. E a gente abaixa aqui a opacidade geral dessa camada e muda o modo de mesclagem. Aqui a gente pode colocar luz de pino, que é uma cor que vai funcionar muito bem, tá? Tá vendo que ele adiciona esse rosa, essa ambientação na imagem? Então fica muito legal. Ele trata várias cores aqui e traz pro rosa, pro roxo, tá? Então ele deixa a cor da imagem combinando muito mais com a imagem, porque a imagem tem muito roxo. Então ele faz esse tratamento final. Olha a diferença que faz tirando e colocando nesse tratamento, beleza? Se a imagem fosse azul, mesma coisa, você só mudaria aqui para azul, tá? E testaria alguma tonalidade que ficasse melhor. Bom, agora vamos continuar aqui a arte, tá? Eu vou colocar aqui a nossa frase que a gente pegou ali do ChatGPT, né? Crie sem limites com o Nubank. No caso aqui, essa arte ela vai ficar muito cheia se a gente deixar ela tão grande aqui na imagem. Então a gente vai selecionar aqui a camada do grupo, né? E a camada de cor, dá um Ctrl T, diminuir um pouco, ou talvez só trazer ela para a direita aqui, eu acho que vai funcionar bem já. Deixa eu dar uma checada. Deixa eu pegar todas as imagens aqui, trazer mais para a direita. Vamos deixar ela aqui mais ou menos. Ó, acho que vai ficar bem aqui, tá? Então vamos colocar ela aqui no canto e colocar esse texto aqui, na verdade, tá? Que é Crie sem limites com o Nubank. Aqui eles usam essa fonte, né? Que eu não sei exatamente qual fonte é. Eu acho que pode ser até essa aqui que eu tô usando, né? Que é essa Sequel Sans. Mas eu não achei exatamente qual fonte eles usam. Se vocês souberem também, comenta aí, tá? Mas vamos estar usando o Sequel Sans nesse momento. Então vamos destacar aqui a palavra sem limites, tá? Então vamos selecionar todo o texto. Vou trocar ele para regular artbook mesmo, tá? Que é uma opção um pouco mais grossa. E o sem limites a gente vai definir como uma opção mais grossinha, que pode ser, por exemplo, a bold, tá? Então aqui, ó, Crie sem limites com o Nubank. E aqui a logo do Nubank pode até vir aqui, que eu acho que vai funcionar muito bem. Diminuir um pouco o tamanho, trazer para baixo. Essa logo do Nubank que eu baixei, ela tá com o roxo, que é o outro roxo deles, né? A gente vai criar esse roxo aqui, beleza? Das fontes. Então, para a gente trocar a cor dele, você pode fazer o seguinte. 2 cliques na camada da imagem, vem aqui na sobreposição de cor e coloca aqui a cor, né, que a gente está definindo agora, que é essa daqui, e dá um ok. Beleza? Bom, e agora a gente colocaria esse outro texto aqui, tá? Então eu vou posicionar esse texto e a gente já volta aqui, vou só acelerar essa parte. Bom, coloquei os textos aqui, que seria basicamente a cópia dessa imagem, né? Vamos só pegar os textos aqui, só aumentar um pouco eles também, que agora a gente sobrou um pouco de espaço, tá? Vamos centralizar os ao meio aqui. Bom que certinho, ficou certinho aqui atrás, né, da cabeça aqui da pessoa, então ficou muito bom. Tem que sempre cuidar com os espaços aqui. Então vamos deixar um pouco menor e centralizar ele no meio. Agora eu vou fazer esse detalhezinho que eu vi bastante que eles fazem, esse detalhezinho com redondinho aqui. Pra fazer isso é muito fácil, pega aqui a ferramenta de elipse, coloca aqui
no traçado a cor que você quer, desliga o preenchimento, tá tirando a cor dele, pode aumentar uns 2 pixels aqui, e vamos destacar a sua criatividade, tá? Essa palavra aqui eu quero destacar, então a gente vai colocar essa elipse aqui, jogar essa elipse embaixo do texto, dar um Ctrl T, rotacionar um pouco e colocar ela aqui atrás. Basicamente assim. Acabou a luz aqui roxa, mas vamos continuar, a camiseta ainda continua roxa. Estamos no cenário ainda, beleza? Basicamente, então, a aplicação é bem essa, tá? É uma arte simples, né? Mas tem sua identidade visual, tem suas aplicações, tá? Então vamos fazer agora a parte finalizar mesmo. Então, para finalizar, eu sempre gosto de fazer o seguinte, criar uma nova camada em cima de todas, jogar aqui para cima, Ctrl Shift Alt E, tá? Tudo junto. Vem aqui, botão direito, converte isso em objeto inteligente. Vem aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Aqui a gente faz alguns tratamentos, como por exemplo exposição, ver como é que fica melhor, um pouquinho mais de contraste, principalmente textura, que eu gosto de colocar ao finalizar a arte, e um pouquinho de granulado que dá aquele efeito legal, né, estiloso na arte em si, tá? Então bota um granuladinho ali, uns 10, 20, acho que fica bem legal, tá? Então ok, aqui a gente já tem então a aplicação do granulado. Bom, finalizando, esse seria o design que eu faria para Nubank, tá? Claro, é um design mais simples? Sim, é um design mais simples, mas ele tem um estudo, ele tem, né, a forma que é feita a identidade visual, a forma que é feita, né, o design. A gente não pode mudar muito isso, porque isso é identidade visual e isso tem que ser mantido, tá? Bom, se você quiser, comenta aqui embaixo as próximas empresas que eu posso estar fazendo, beleza? Ah, e não esquece, quer aprender design? Link aqui embaixo, beleza?